Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a minha máquina de fazer pão, o que eu tô achando, quais foram as minhas dificuldades e será que vale a pena? Bom, então para começar a falar da minha máquina de fazer pão, a máquina que eu tenho é essa daqui, que é a Paneteria Premium da marca Mondial. Eu ganhei essa máquina da marca porque eu tô numa fase que eu tô pesquisando muito sobre pães artesanais. Eu estou tentando entrar nesse mundo de fermentação natural de pães. Não consegui ainda, mas não pode desistir, né? A gente vai aí tentando e uma hora vai dar certo. Então, desde que eu ganhei a máquina, eu tenho feito pães pelo menos a cada 15 dias, tá? Eu já fiz vários testes, então eu vim falar pra vocês depois de algum tempo, porque eu sempre espero um pouquinho pra ficar testando, pra depois vim dar a minha opinião, né, e contar um pouco da minha experiência. Então eu vou mostrar um pouquinho da máquina pra vocês. Ela vem com essa cestinha aqui dentro, tá? E dentro dessa cestinha tem esse batedorzinho. Não sei se dá pra ver direitinho. Acho que dá, tá? E também vem um livrinho de receitas. Eu não vou mentir pra vocês não, a maioria das receitas que eu fiz já foram todas desse livrinho, tá? Teve só uma que eu fiz diferente do que está escrito aqui e também ficou muito bom. Então eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência com a máquina, tá? No meu caso, eu não sou uma pessoa que eu tenho muita paciência pra ficar sovando e nunca dá muito certo, eu não sei explicar. Todas as vezes que eu tento fazer uma massa que tem que fermentar e crescer, ela nunca dá muito certo. Eu não sei se é temperatura do corpo, se é realmente falta de experiência, mas o que eu achei com a máquina de fazer pão é que tudo isso acabou, porque ela faz praticamente tudo pra mim, né? Então, eu tô seguindo exatamente as receitinhas aqui da forma como tá explicado e todos os pães, tirando 2 mais ou menos, deram certo. Por quê? Apesar da receita ter a medida certinha, ainda assim tem pulo do gato que não é explicado e não tem como explicar exatamente escrevendo isso no livro de receita, que é você perceber um pouco o ponto da massa, tá? Então a máquina, você vai fazer a receita do jeitinho que tá aqui, vai colocar os ingredientes, olha, tá até marcadinho a página que eu gosto, da receita que eu gosto. Vai colocar os ingredientes da forma como tá descrito e ela vai começar a bater. Então ela vai começar a bater, os primeiros 3 ou 5 minutos, ela bate um pouquinho e para, bate um pouquinho e para. Nesse momento você tem que perceber o ponto da massa. Se a sua massa estiver muito mole, muito macia, muito molhada, você sabe, é só sentindo, é muito estranho isso. Mas você pega nela, ela tá muito molhada, você tem que pôr um pouquinho de farinha. Se você perceber que a sua massa tá muito dura, muito pesada, você tem que pôr um pouquinho de água ou de leite, ou seja lá o líquido que você estiver usando para fazer seu pão. Então isso daí, esse pulo do gato, eu acho que nas primeiras vezes fica um pouco mais difícil de você perceber e depois você vai pegando jeito, sabe? Hoje eu coloco o dedo assim, é só afundar a massa um pouquinho depois que ela começa a bater, que eu já percebo. Porque o que fala aqui no livrinho é o seguinte, se a sua massa estiver grudando nas paredes, você põe um pouquinho mais de farinha. Se a sua massa não estiver fazendo a bolinha corretamente, você põe um pouquinho mais de água ou de leite. Mas não é só isso, sabe? Eu percebi, conforme eu fui fazendo os pães, que tem essa coisa de você sentir isso. Então dá pra sentir, vai aos pouquinhos, se você errar o primeiro, errar o segundo, olha, eu vou falar. Eu errei o primeiro, não ficou tão ruim, mas ficou meio maçudo. Depois o segundo ficou bom. O terceiro, eu lembro que ficou assim excelente, ficou uma coisa louca, ficou super macio. O quarto pão ficou horrível, horroroso, mas assim, muito ruim. Praticamente era tirar da panificadora e pôr no lixo, sabe? Por quê? Porque como meu terceiro pão tinha ficado muito bom, você acaba falando assim, ah, tudo bem, agora eu peguei o jeito, né? Eu vou deixar ela que trabalhe. Coloquei todos os ingredientes lá e fui assistir TV.
E não é assim, eu tenho que voltar lá toda vez que ela começa a bater um pouquinho, bem no início só isso, tá? Eu vou lá, dou uma olhadinha e vai um pouco de feeling mesmo, sabe? Vai um pouco de você testar e ir percebendo conforme for passando o tempo. Hoje é bem fácil pra mim, mas existe esse pulo do gato sim. Não desista, tá? Se alguma receita sua não der certo. Das receitas que eu testei daqui do livrinho, qual a que eu mais indico? Bom, a que eu mais indico de todas é esse pão de iogurte, que eu achei ótimo. E eu gosto de fazer ele no ciclo sanduíche. Eu gosto muito de fazer os pães no ciclo sanduíche. E uma outra receita que eu gostei muito é de um pão de abóbora. Ficou ótimo, ficou excelente, ficou assim super fofinho. Então, eu indico as duas. Tem bastante receita na internet, tem vários sites, tem sites inclusive que são específicos para uso de máquina de fazer pão, tá? Não tentei fazer bolo ainda, eu também não tentei fazer geleias, aqui tem receita de bolo, de geleias, mas eu não tentei ainda. Aqui em casa a gente come muito pouco bolo, então eu nem tentei fazer bolo, mas os pães estão super, super aprovados. Eu gostei muito, eu até indiquei para algumas pessoas também, mas é engraçado que quando eu indico elas falam assim, não quero comprar máquina para fazer não, faz um para mim e me dá. Mas eu andei fazendo pão também para dar para algumas pessoas, então eu gostei bastante. Se você está pensando em comprar uma panificadora para ter na sua casa, eu pessoalmente indico, viu? Pode comprar.